que esteja bem. Me chamo Emily Miller. E o nosso grupo é composto por mim, Lucas Gabriel e Douglas Santos. Hoje a gente vai dar início à apresentação do projeto de tolerância a falhas de software. Bom, começando pela minha parte, eu explicar sobre a estrutura. A gente fez utilizando a linguagem Python. Dividiu todos os serviços que foram requisitados em módulos, como o do e-commerce, que é o que faz a requisição, que é o que é a porta de entrada para o usuário, pela rota buy. Fizemos dois arquivos, um FT e outro no FT, que é para exemplificar um sem tratamento de dados e outro com tratamento de dados. Requirements para instanciar. Utilizamos também um NGX, que é o balanceador de carga, que a gente utiliza para balancear o Exchange 1 e o Exchange 2. E tudo isso aqui expresso no Docker Compose, onde criamos uma rede interna para administrar todos esses serviços, como do e-commerce, o que depende de todos os serviços. O subscribe, que a gente já explicou para o senhor, tá aqui de teimoso, mas o senhor já sabe o motivo dele. O RabbitMQ, que a gente está utilizando como fila para orquestrar erros no Fidelity, em adicional bônus. Aqui o Storage, o Exchange 1, o Exchange 2, o Fidelity e aqui o balanceador de carga. Pronto. Aí aqui, aqui explicando como funciona. Aqui a gente tem a parte de não tolerância, sem tolerância a falha, onde o código só faz requisições para os servidores. E independente do erro que acontecer, ele só vai retornar sem nenhum tratamento. Executar aqui. Aí agora vamos no Postman, onde vamos rodar esses exemplos. Emily? Sua tela parou de transmitir. Ué? Para tu. Hum? Ah, bom. Bem, vocês vão cortar essa parte do vídeo que tá gravando ainda. Mas tudo bem, vai lá, continue. Uhum. Você está mostrando? Uhum. Foi? Ok. Tá, não Aqui posso. nessa parte, a gente vai demonstrar como essas funções se comportam em diferentes cenários, desde o ideal até o pior caso. Agora a gente vai executar o arquivo com todos os serviços ligados, mas com o tratamento de erros desabilitado. E assim a gente vai mostrar como o sistema se comporta em condições normais, quais os erros aparecem quando algo inesperado acontece, né? Vou instalar aqui. Ó, como não tem tratamento de erro ainda, algumas requisições podem falhar e apenas erros genéricos vão aparecer. Sendo exemplo, o erro 500, né? Aí, de início, eu vou mostrar todos os erros, todos os serviços, na verdade, ligados com o FT desligado. E após executar, alguns vão mostrar erro, já que não precisa também de erro, né? Como já tinha dito antes. E agora eu vou mostrar funcionando, já que ele tem 15 requisições. Vai rodar duas vezes. Enquanto ele está rodando, E agora, derrubar. a gente vai mostrar agora derrubando o serviço e exibir um comportamento deles caso aconteça pior caso, né? Uhum. 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 Pronto. Agora a gente vai simular a Pronto, aí falha aqui é o durante. pior caso. E ele vai mostrar o que a gente queria que aparecesse, né? Que é que o serviço está indisponível. Boa tarde, professor.
Aqui é Lucas falando. Vamos agora explicar o caminho com as tolerâncias de falhas ligadas. Começando aqui no arquivo e-commerce, a gente vai estar fazendo uma requisição post na rota buy. Então, a partir da linha 11, a gente consegue ver que a gente manda um JSON com todos os parâmetros. O parâmetro 1, produto, um inteiro identificando o ID do produto, o usuário, também vai ser um número inteiro identificando o usuário, e se o parâmetro FT vai estar ligado ou desligado. No meu caso, estarei explicando com ele ligado. Aí, ele ligado, ele vai primeiramente fazer a função seekProduct, passando o parâmetro de produto ID. E nessa requisição, ele vai chamar, pronto, aqui no arquivo FT, já com as tolerâncias a falhas habilitadas, temos alguns tratamentos de erro, que seria o produto não encontrado, erro 404, o código 200, esse tudo aconteceu nos conformes. Temos o produto 404 e temos o 503, caso o serviço esteja indisponível. Então, fazendo o request para a história na rota buy, a gente está usando essa função. Agora, por favor, na história, Douglas. Isso. Pronto. A estratégia da falha de omissão foi que a gente botou um timer no handle de 20% e um sleep de 5 segundos para simular que a falha de omissão aconteceu. Nisso, retornando o erro 408. Dado tudo certo, a gente... Meu Deus. Dado tudo certo, a gente retorna o produto. Caso errado, a gente manda aqui um 404 dizendo que o produto não foi encontrado. Nisso, a gente volta para o e-commerce para a segunda requisição. A segunda requisição, quando ele retorna o valor do produto, a gente vai para Exchange. Nesse FT da Exchange, a gente está usando o Nginx para fazer o balanceamento de carga entre os servidores de Exchange. Então, abre o arquivo do Nginx, por favor. Aqui o arquivo do Nginx que a gente descreve os serviços, aqui na linha 9, 10 e 11, são os servidores do Nginx que a gente consegue fazer... Mentira, são servidores do Exchange que a gente consegue fazer com que o Nginx roteie para eles. Tal qual um guardinha de trânsito. Ele vai... Se os dois estão ligados, ele, pelo algoritmo próprio, da configuração própria do Nginx, ele fica mandando para um, para outro, de uma certa aleatoriedade, mas ele consegue medir isso balanceando a carga pela quantidade de requisições. Como isso aqui é apenas um projeto Proof of Concept, ele consegue... a gente não consegue ver em toda a sua totalidade essa funcionalidade. Mas Douglas, por gentileza, vai lá para a parte de pegar o Exchange. Por gentileza. Lá em e-commerce. Aqui é explicando a falha de FT do Exchange, a fault tolerance no Exchange. Então a gente tenta chamar a gente simula a falha de stop com 10% e que o Exchange 1 será perdido. Nisso a gente manda o Nginx a requisição para o mesmo endereço do Nginx, porque as requisições aqui elas não estão sendo feitas diretamente para as exchanges, sim para o Nginx, que ele cuida em rotear para o serviço que estiver ligado. Então, nisso a gente retorna guarda a variável nessa latest USD Exchange Rate, para usar isso como de cache, caso ambos os servidores estejam fora do ar. Depois que o produto ele é confirmado que tem um produto da história e a taxa de conversão ela é retornada, seja dos serviços ou seja da última guardada em cache, a gente vai fazer a compra finalmente. Vai lá, Douglas, por gentileza. Na função que a gente estava. Pronto. Status ok, caso tudo dê certo. Caso a gente chegue à falha de erro que a gente simulou lá na story, é esse else, que está aqui, caso a falha de 10% de erro que a gente tem, retorna 404. E o except, que está lá naquela função, é caso o serviço de história esteja indisponível. A gente retorna essa exceção e retornando o status 503.
Agora, depois que uma compra ela é realizada, a gente vai explicar agora a parte da bonificação da compra para os usuários. Nisso aqui, a gente vai usar a função FTC de bônus, por favor, Douglas. Ela vai tentar comunicar com o serviço Fidelity e vai mandar para aquele usuário o bônus que ele ganhou baseado na compra. A gente só botou uma porcentagemzinha do valor do produto que vai enviar. E o primeiro tratamento à falha vai ser quando a gente tiver aquele erro de timeout, que está na linha 103, e que a gente simula o erro de timeout de 10% durante 30 segundos. E a gente retorna o erro 408. Voltando lá para aquele arquivo anterior, Douglas, por gentileza. A exceção é quando a gente coloca na fila. A gente está usando a estratégia de enfileirar as requisições que não foram enviadas para uma fila no serviço RabbitMQ, que ele vai armazenar todas essas mensagens que não foram enviadas porque o serviço de Fidelity estava derrubado. Agora vamos fazer uma breve demonstração. Agora, professor, vamos testar aqui o nosso projeto com a bateria de testes que a gente configurou aqui no Postman. Douglas, por favor. Vamos rodar esses testes. Lembrando que a tolerância à falha está ligada nesses testes. Então, ó, 200 ok, 200 ok. Esses usuários foram... Já temos ali, ó, erro de omissão. Nos códigos 200 foram as transações que passaram sem problemas. Request timeout. Erros de omissão. Esses que estão demorando, professor, provavelmente caíram naquele teste de timeout de 30 segundos. Oh. Ok. Esse professor aqui, como você pode ver na direita, o bônus ele não foi computado ainda. Eles entraram na fila lá do RabbitMQ. E logo após que ele sai da fila do RabbitMQ, a gente vê aqui no nosso console que o bônus dele foi computado. Porque o que acontece? Quando ele entra na fila, o serviço fica... depois que ele entra no timeout, ele entra na fila. Depois, quando entrar na fila, quando o serviço voltar, ele volta e dá essa mensagem do usuário que o bônus dele foi computado. Então, exatamente... Ele tenta de novo. Ele tenta de novo. Justamente ele vai pegando os registros que estão na fila. E depois computando quando o serviço volta ao ar. Agora, professor, vamos fazer o exemplo de funcionalidade derrubando o serviço de Fidelity e para o senhor ver o serviço do RabbitMQ funcionando. Douglas, por favor, para o serviço de Fidelity, por favor. Fidelity off. Agora a gente vai rodar os testes aí no Postman para vermos quantas mensagens caem lá no serviço de... Na real, para ver as mensagens caindo no serviço de fila. Ó, o bônus não é computado. Então essas mensagens estão sendo adicionadas à fila. Mas as transações estão acontecendo. Temos ali o 404. Mais transações funcionando. Vários caminhos felizes. Ok. Acho que é uma boa agora, Douglas. Vamos mostrar o console lá do RabbitMQ para ver as mensagens sendo enfileiradas. Dá um F5. Mudou, né? Acho que mudou aqui. Sem problema. Aqui. Isso.
Mudou Pro 5. 5. Pronto. Daqui, channel. Aqui, pronto. Ok. Temos 12 Já terminou mensagens. aqui? Temos 12 mensagens na fila. 13 total. Ele tá tentando voltar. Agora seria uma boa a gente reiniciar o serviço de Fidelity e ver essas mensagens sendo enviadas e processadas de novo. Pronto. Aí aqui. É aí. Start Fidelity. Fidelity. Vamos ver aí no console aqui embaixo. Opa! Olha aí. As mensagens, ao serem processadas da fila, professor, elas são dado esse ok. O bônus do usuário X, ok. É quando o serviço de Fidelity ele começa a ouvir da fila e pegar e desenfileirar as mensagens lá. Mas ele ainda está suscetível a cair no timeout do próprio Fidelity. Consequentemente, A desenfileiração, o ele vai desenfileiramento, tentar novamente. ele vai tentar novamente. Ó, aí ele começa a pegar todos, tudo. Quando não cai naquele erro de timeout. E assim, a nossa estratégia de enfileirar as coisas que a do Fidelity enfila usando o RabbitMQ está funcionando. Agora só para finalizar, vamos mostrar aqui o funcionamento do load balance, professor. Esse endereço 8080 ele é do Nginx e ele vai rotear o tráfego para as exchanges 1 e 2. Exchange 2. Aí ele chamou a 2 de novo. Chama mais uma vez Douglas pra gente ver ele chamando a 1. Pronto. Aqui ele tá voltando, professor. Ele volta o exchange rate atual, chamando de uma API externa. E no service ele mostra qual dos dois serviços ele chamou. E com isso, todas as nossas estratégias de tolerância FIRE foram mostradas funcionando no nosso projeto. Muito obrigado, professor. Feliz Natal, feliz Ano Novo e obrigado pela disciplina, pelas aulas.